uma pausa pro colinho, mas não vai dar pausa não. Oiê, eu sou a Karina e esse é o canal Até Ser Mãe. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o porquê os nossos bebês não devem ingerir açúcar até os 2 aninhos de idade. Gente, é uma recomendação do Ministério da Saúde que os nossos bebês não tenham na sua dieta açúcar até os 2 aninhos de idade. Mas isso vai ser algo que a gente vai ver, né, dentro do nosso lar, da rotina, criança a criança, mas é muito importante que a gente se esforce ao máximo para chegar aos 2 aninhos sem o açúcar. Por quê? A ingestão do açúcar, o açúcar que eu estou citando aqui, sempre vai ser o açúcar adicionado, tá? Não o açúcar da fruta, da banana, da maçã, da abóbora, por exemplo, da beterraba. Eu estou falando do açúcar adicionado, que é o açúcar branco, né? Ou até o açúcar mascavo, demerara, enfim. Açúcar adicionado no geral, o açúcar que contém, o açúcar que está no biscoito recheado, no iogurte, e também o açúcar que a gente põe ali no chá, no leite, para ficar mais gostoso. Esse tipo de açúcar que é o açúcar não recomendado. Por quê? Quando a gente insere o açúcar na dieta do nosso bebê nos primeiros anos, as papilas gustativas do bebê, elas têm uma explosão de sabor. E aí eles ficam fascinados por aquele sabor, pela sensação do açúcar também. Porque o açúcar, assim, principalmente inserido assim tão cedo na dieta do bebê, ele ativa alguns determinados neurotransmissores na cabecinha do bebê que faz com que ele sinta uma sensação boa, uma sensação de bem-estar. E aí, unido, sensação de bem-estar com aquela explosão de sabor do açúcar, é um vício, gente. O bebê fica viciado em açúcar. E aí você já vai ter uma criança com um paladar super doce. Fiz uma pausa pro colinho, mas não vai dar pausa, não. Então a gente vai continuar assim mesmo, tá? É vida de mãe que não tem rede de proteção. Num outro vídeo eu vou falar sobre isso também. A gente tem que se virar como pode, né? Então o bebê, ele fica viciado no açúcar. Durante esses primeiros anos, a gente está ajudando o nosso bebê a construir o paladar dele. Então, durante toda essa introdução alimentar do bebê que a gente está apresentando para ele, é a primeira vez que ele vai comer um brócolis, uma beterraba, uma abobrinha, um feijão. Então, a gente está apresentando para ele esses alimentos. É muito difícil a gente vir e apresentar também o doce e querer que nosso bebê continue a introdução alimentar dele normalmente comendo a verdura, a hortaliça, enfim, que a gente ofereceu. O grão que a gente oferecer é muito difícil, porque o açúcar é muito sedutor. Ele seduz o paladar do bebê, e aí o bebê passa a fazer o quê? Rejeitar os outros alimentos, porque o doce está seduzindo o paladar dele. O doce, o açúcar é viciante, diferente da abobrinha, do feijão, enfim, da lentilha, do que você estiver oferecendo para o seu bebê aí na introdução alimentar. O açúcar é viciante, então é muito difícil de o brócolis vencer a batalha contra um biscoito recheado ou alguma coisa do tipo, tá? Sem contar que nessa construção que a gente está fazendo de paladar com o nosso bebê, a gente está protegendo ele da obesidade infantil e mais para frente, quando for passar dessa fase de bebê, uma criança, um pré-adolescente, um adolescente, você está protegendo ele da hipertensão também. Diabetes infantil, enfim, são várias coisas, várias malefícios, né, que a gente está tentando proteger o nosso bebê fazendo o básico, que é apresentando para o nosso bebê o que é bom, né, o que é bom, alimentos bons que vão nutrir o corpo dele, para ele crescer saudável. O açúcar, sem contar que o açúcar também é informação bem importante, isso a doutora Vânia, pediatra da minha filha, me falou quando a gente começou a introdução alimentar. Entenda que o açúcar é uma caloria vazia, ele engorda, traz vários malefícios e zero benefícios. Não tem nada de bom no açúcar, não tem nenhum nutriente e nenhuma vitamina. Ou seja, só ponto negativo, a gente não consegue encontrar um benefício para ofertar o açúcar para o nosso bebê durante a introdução alimentar. Tá, Karina, mas não é assim tão simples, né? Não é tão simples, porque a gente não vive num mundinho só trancado dentro da nossa casa, eu, a Karina, a Maria e o pai da Maria aqui. Não é assim. A gente vai para outros lugares, eu não tenho como
falar para as pessoas não comam açúcar ou façam como eu faço na minha casa, viu, gente? Eu tô chegando aqui com a Maria, a minha filha não come açúcar, eu não quero que ela coma açúcar. Sai todo mundo correndo, escondendo o doce, o biscoito, o sorvete, o refrigerante que vocês estão tomando, porque eu não quero que a minha filha tenha curiosidade e você oferte para minha filha. Eu não tenho como fazer isso. O máximo que eu tenho como fazer é falando, né, para as pessoas, olha, a Maria ainda não come doce, ela não come açúcar, que é o que eu vou falando. É, com a pretensão que as pessoas entendam que eu não quero que ela coma açúcar, elas não vão oferecer açúcar para minha filha, porque é assim que eu quero seguir até onde eu conseguir. E só, é isso que eu posso fazer, gente. Não tem muito mais que a gente possa fazer. A gente vive no mundo real, não tem como, né? Podar. Aqui dentro de casa a gente consegue dar um truque, né? Comer um docinho escondido quando ela dorme, enfim. Mas nos outros lugares que a gente vai, obviamente que não. Você passa a frequentar festinhas infantis, cheias de bolos e docinhos, e crianças que comem bolos e docinhos. Quando você tem um bebê assim como o meu, que já é um bebê de 1 ano e 3 meses, que já anda, ela fica mais curiosa. Não é que ela tenha vontade, porque ela não conhece o açúcar, mas ela fica curiosa. E aí, o que você tem que fazer? Você não pode entrar em guerra com o seu bebê, porque tudo que é muito proibido é muito mais sedutor. Então, tá com vontade, tá vendo aquele montão de crianças comendo doce, bolo, brigadeiro, e o papai e a mamãe também, ali não tem muito como dar um H, ou dá um pedacinho. Não vai fazer mal aquela quantidade, contanto que você consiga, né, que você consiga fazer disso um momento, e não disso parte da sua rotina. Que seu bebê vai comer aquele doce, aí se quiser comer mais um pedaço, mais um pedaço, mais um doce, e aí, porque depois ele vai lembrar. Ele vai lembrar e aí ele vai querer provar, e toda vez que você estiver comendo, mesmo que não seja isso, ele vai querer provar, e se for um doce que você estiver comendo em outro momento também, e aí passa a fazer parte da rotina, e aí não tem mais como voltar atrás. Porque o doce, como eu já falei no início do vídeo, é viciante. Então é bem importante que a gente consiga seguir, que a gente tenha disciplina dentro do nosso lar, né, com os nossos filhos, mas a gente não consegue, como eu posso dizer, a gente não consegue ser tão rígida com isso, a ponto de falar, não vai comer nada nunca até os 2 anos. É muito difícil, gente, é quase impossível, né? Porque a gente vive no mundo, a gente não vive no nosso mundinho, na nossa bolha. Então, enfim, então a gente tem que ter esse olhar também, pra gente também não se chicotear, né? Porque mãe se chicoteia muito, a gente fica chateada, a gente se sente culpada. Então, não se sintam, a gente vai até onde dá, vai devagarzinho. Quando tiver que ocasionalmente liberar um docinho, um pedacinho de bolo, alguma coisa numa situação que você não tenha como fazer diferente, não se sinta mal. Eu aprendi muito sobre isso, sobre açúcar, sobre a alimentação do bebê, mesmo assim com a minha bebê, com a minha pediatra, com muita coisa que eu li. Mas eu também tento não ser, estou tentando, né, me libertar de não ter muitas amarras, de entender que talvez eu não vou conseguir levar isso até os 2 anos, e tá tudo bem também. Eu já consegui até agora, 1 ano e 3 meses. Se eu conseguir até os 2 anos, muito que bem, vou ficar muito feliz. Se eu não conseguir também, tudo bem, vou levar numa boa, só vou ter disciplina, nada de exagero. E é isso. Espero que eu tenha conseguido passar uma mensagem bacana aqui para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Dá tchau, filha. Tchau.